Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda Povo de Deus com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, eu vou abordar nessa mensagem dois temas. E os dois serão uma só carne. Escreve o meu nome no livro da vida. Como assim? A gente vai entender isso nessa breve mensagem, tá bom? Vamos lá. Olha só, Gênesis 2:24. Gênesis, escrito por Moisés 6 mil anos depois, Moisés escreveu os 5 livros Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então ele usou ali uma linguagem para que os hebreus entendessem. Tem muitas figuras de linguagens, principalmente o livro do Apocalipse, né? Então Gênesis 2:24 diz assim: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Eu tenho uma mensagem, eu acho que gravada há mais de um ano, que diz o chip e a besta do Apocalipse. Interessante essa mensagem, eu vou deixar o link aqui na descrição embaixo para você assistir, se você ainda não assistiu. Não existe na Bíblia o nome Chipre. Existe Chipre, que é uma cidade do Mediterrâneo, uma ilha do Mediterrâneo. Chipre. Não existe o nome Chipre na Bíblia. Isso aí foi uma invenção da religião para tirar dinheiro dos eleitos de Deus. Então, nessa mensagem, olha só o que diz Apocalipse 13, 16, 18. Eu falo um pouco dessa mensagem, exatamente nessa mensagem que eu gravei há um ano com o título O Chip e a Besta do Apocalipse. A besta foi Nero e o anticristo foi Tito. João disse que o anticristo estava no mundo, está no mundo naquela época. Tudo que acontece aí, né, é papa, é padre, é presidente, é não sei quem. Até eu já fui chamado de anticristo. É um feitiço, né? Assim como estamos nos últimos dias. De vez em quando aparece aí um filho da escrava para dizer: eita, esse herege, bem que a Bíblia diz que nos últimos dias. É um feitiço, né? Porque Paulo, quando mandou uma carta para Timóteo, eles estavam passando os últimos dias. Os últimos dias de Israel, se referindo ali à grande tribulação que foi no ano 70, que estava por vir. Então os discípulos ali já estavam vivendo grandes tribulações, mas a maior seria no ano 70, quando aconteceu ali a parusa, a invasão, né, do templo de Jerusalém pelo general Tito. Então tudo que acontece de ruim, guerra, conflitos, pandemia, estamos nos últimos dias. Essa frase, estamos nos últimos dias, gera muita receita. Foi uma carta que Paulo mandou para Timóteo, dizendo que eles já estavam passando ali pelos últimos dias de Israel, porque mundo na Bíblia é mundo de Israel. Eu sei que na Bíblia tem falando literalmente do planeta, principalmente nos Salmos ali, tem falando do planeta, mas quando se refere à população, a povo, a mandamentos, a doutrinas, esse mundo aí é de Israel, são os países circunvizinhos de Israel, está lá em Atos 2, na festa de Pentecostes. Mas claro que a Bíblia também se refere a mundo literalmente como planeta. Mas quando a gente fala a mundo habitável, Deus veio apenas para Israel, tudo foi para Israel, esse mundo é de Israel, porque Deus amou o mundo. Que mundo? Mundo de Israel. Jesus veio apenas para Israel. Mateus 15, 24. Mas os filhos da escrava não entendem isso. Então olha só. Com relação a essa mensagem que eu tenho, o chip e a besta do Apocalipse, olha, Apocalipse 13, 16, 18. Também obrigou todos. Olha o que João diz. Apocalipse é um jornal vencido há 2000 anos. Não adianta me detonar aqui embaixo não, que eu vou continuar dizendo isso, tá certo? Apocalipse 1, em breve vai acontecer. Apocalipse 1:11, escreve João a essas 7 igrejas da Ásia Menor. Filadélfia, Tiatira, Sardes. O que é que nós temos a ver com essas 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é o país da Turquia? O Apocalipse foi para Israel. Tudo foi para Israel, todas as profecias foram para Israel, todas elas já foram cumpridas, não existem mais pastores e muito menos profetas. Tudo foi para Israel.
Então Apocalipse 13, 16, 18 diz, ó, também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, olha só, o que é que nós temos a ver com isso? Viu aí? Livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Isso é um prato cheio para esses lobos, esses cães gulosos aí, para tirar dinheiro dos eleitos de Deus. Medo e terror. Medo e terror, oração e muito dinheiro. A receberem certa marca na mão direita ou na testa. 17. Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Olha só. Aqui há sabedoria, João está dizendo. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Viu aí? Seu número é 666. Apocalipse 13, 16 a 18. Então a pessoa, quando está com um véu sobre a face, ela fica com medo disso aí, né? Porque isso aí é muito explorado no sistema religioso antigo para tirar dinheiro dos eleitos de Deus. Quando eu passei 14 anos no sistema religioso, eu tinha medo do Apocalipse. É um jornal vencido. Então olha só. Gênesis 2, 24. Essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui, Deuteronômio 6, 6, 8. Essa expressão que eu li agora, ó, e o nome da besta, quer dizer, também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Isso aí era uma figura de linguagem. Olha só, Deuteronômio 6, 6 a 8. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Mente, sabemos que o coração é mente. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, na testa. Viu aí Moisés escrevendo lá em Deuteronômio 6, 6 e 8, que você percebe que esse texto aqui é uma figura de linguagem explorada muito pelo sistema religioso para colocar medo e terror. Isso era uma figura de linguagem na época. Veja que essa expressão que João diz aqui no Apocalipse, Moisés disse na fundação, na criação, lá em Deuteronômio 6, 6 e 8. Então essa referência do número 666 significa o seguinte, olha só, se você escrever o nome do imperador Nero César, o nome dele, Nero de Césares, no alfabeto grego, a equação fica 200 mais 60 mais 100 mais 50 mais 6 mais 200 mais 50, somando dá 666. Porque nessa época era comum os imperadores não se identificarem. Então o nome dele, os nomes deles eram substituídos por números. Então Júlio, o J tem um número, o U tem outro número. E se você fizer o nome de Nero no alfabeto grego, vai dar exatamente essa numeração. Somando essa numeração, vai dar 666. Então você percebe que tudo isso é uma figura de linguagem. Inclusive isso aqui, ó. E os dois serão uma só carne. Escreve o meu nome no livro da vida. Essa palavra, essas duas frases aí, foi 100% para Israel. Não tem nada a ver com nós, gentios remanescentes. Tudo isso aí foi uma figura de linguagem. Então essa referência é exatamente o nome de Nero de César, Nero César, no alfabeto hebraico. A equação fica somando esses números igual a 666. Olha só o que diz Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Eu tenho recebido algumas mensagens aqui dizendo, Júlio, meu marido não entende a graça, minha esposa não entende a graça. Eu tenho até uma mensagem que eu falo, acho que eu gravei há um ano mais ou menos, unidade de fé. Meu querido, minha querida, eu também não vivo essa unidade de fé.
Né? Claro que quando eu entendi a graça, a gente desistiu, a gente não passou mais a congregar. E minha esposa entendeu isso, né? Então teve uma época que assim que eu entendi a graça, ela disse, Júlio, filho, ela me chama de filho, filho, as meninas da igreja lá vão se reunir numa doceria, eu posso ir, você pode me deixar lá? Eu disse, claro, minha filha. Uma confraternização de mulheres, eu fui lá, deixei minha esposa, tinha dezenas de mulheres da congregação, da Assembleia de Deus, onde nós congregávamos. Eu fui, a deixei, quando foi no final do expediente, eu fui lá buscá-la, sem problema nenhum. Agora, a congregação, a gente não está congregando mais, claro, no sistema religioso, e hoje ela está tranquila. Hoje ela não tem um entendimento literal da graça, mas eu creio que ela não acredita mais nesse inferno, nesse diabo. Né? Ela mudou muito, ela melhorou muito com relação a isso, mas eu não vivo literalmente a unidade de fé. Né? E que história é essa? Que moído é esse que os dois serão uma só carne? Isso não é literal, isso é uma figura de linguagem. A minha esposa gosta, ama fígado. Eu não gosto de fígado. As coisas espirituais. Pois, se ela não acredita, digamos que ela não acredita literalmente na graça. Vamos imaginar que você tem a sua esposa aí que ela acredita no inferno. O que é que você pode fazer? Como é que é esse moído aí, os dois serão uma só carne? É você que tem que concordar com ela ou ela que tem que concordar com você? Segundo a palavra, o homem é o cabeça da mulher. Tem que existir um líder na família, né? Tem que ter uma hierarquia. Não é autoritarismo. Eu tenho uma mensagem que eu falo sobre isso. Né? Na empresa tem que ter um líder, na família tem que ter um líder. E o homem foi instituído por Deus como cabeça da mulher. Né? Paulo fala que a mulher é submissa ao marido. Não estou falando, repito, de autoritarismo, mas tem que existir uma hierarquia. Né? E essa hierarquia existe. Eu já citei um exemplo aqui que meu filho, a gente foi na casa de um casal, aqui em João Pessoa, no bairro, e meu filho queria dormir lá. Só que ele chegou para a mãe e disse, mãe, deixa eu dormir aqui com meu amiguinho. E ela chegou para meu filho e disse, ó, tu estás perguntando para a pessoa errada, tem que perguntar isso a teu pai. E ele chegou a mim e disse, não filho, a gente vai passar aqui mais 1 hora e depois a gente vai para casa. Porque se você dormir aqui, amanhã eu vou ter que voltar aqui para pegar você. A gente estende mais aqui à noite para você brincar com seu amiguinho e depois a gente vai embora. Você já pensou se ela chegasse e liberasse, dissesse, não meu filho, pode dormir aqui, e eu dissesse, não vai dormir? Ela dizendo, vai dormir, e eu dizendo, não vai dormir? Então você vê a sabedoria da mulher, ela tem que entender que o cabeça da família é o marido. O marido pode estar desempregado e a mulher ganha 1 milhão por mês. Quem é a autoridade na família, sobre o lar, é o marido. Então ela entendendo isso, quando ele, que ele é mais apegado a ela, ele convive mais com ela, né, nosso filho, e ele foi pedir a ela. E ela disse, está pedindo a pessoa errada, tem que pedir ali, ó, teu pai. E ele veio a mim e eu disse, não, você não vai dormir aqui, mas a gente vai demorar mais um pouquinho para você brincar mais. Então ela foi sábia nesse sentido. Então você vê que esse negócio de somos uma só carne, isso é uma heresia, isso é um engodo, isso é uma figura de linguagem da época que é muito explorado nos dias de hoje. Então, ó, são 2 almas, 2 entendimentos, 2 espíritos, 2 carnes, totalmente diferentes. Eu não posso obrigar a minha esposa a entender a graça. Ela não pode me obrigar a comer fígado. Eu não suporto fígado, ela adora. Interessante que essa expressão adora no sistema religioso, quando você fala, eu adoro o meu carro. Meu irmão, você não pode, você só pode adorar a Deus. Quando a pessoa fala adoro, eu estou dizendo que eu gosto muito. Eu gosto muito do meu carro, eu gosto muito da minha profissão, eu adoro meus filhos, meu neto, minha mãe. Né? Isso é uma figura de linguagem para dizer que a gente gosta muito. Não estou dizendo que vou prestar culto, vou me prostrar. Não, essa adoração é somente a Deus. Mas quando eu uso a expressão eu adoro meus filhos, eu adoro meu carro, eu adoro minha profissão, eu estou dizendo que eu gosto muito. Mas no sistema religioso a gente não poderia usar essa expressão adora, era uma heresia, é um feitiço religioso, né? Então os dois serão uma só carne. São 2 almas, são 2 espíritos, são 2 carnes. E o entendimento é de Deus e o não entendimento é de Deus. Então a gente vê aí no meio da graça pessoas que entram em contato comigo, Júlio, minha esposa não entende, eu tenho que deixar ela na igreja, é terrível, ela não entende de jeito nenhum. Meu querido, minha querida, descanse. É importante que você separe, né? A confissão de fé, o entendimento
com o amor, com o sentimento, e é importante que isso não altere a vida do casal, do casamento. Eu tenho falado aqui que tem pessoas que, se entenderem a graça, a primeira coisa que faz é pedir o divórcio. Porque tem mulheres que estão com um homem e vice-versa, com medo de ir para o inferno. Então, se ele ou ela entender que inferno sempre significou sepultura, salvação na Bíblia e hoje sempre foi e é salvação da mente, que esse ser espiritual não existe, ele ou ela vai pedir o divórcio, porque muitos estão juntos porque estão perseverando até o fim, com medo do quê? Com medo de ir para o inferno, com medo que Jesus volte e a pessoa fique. Então tem pessoas aí que, se entenderem a graça, pedem o divórcio com certeza. Então são duas almas, duas pessoas ali, e é Deus que dá o entendimento. Você vê lá em Efésios 1, 17 e 18, Paulo diz: oro para que Deus lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que seu entendimento, seus olhos sejam iluminados. Então, o entendimento é de Deus. O não entendimento também é de Deus. A gente tem que entender isso. A gente tem que saber, a gente tem que lidar com isso, tem que conviver com isso, entendendo o quê? Que a pessoa é um abençoado, é um eleito, é um espírito perfeito, que quando morrer o espírito volta para Deus, mas o entendimento é de Deus e o não entendimento também é de Deus. Logo, essas pessoas que não entendem a graça, elas estão certas. Por quê? Porque elas estão fazendo a vontade de Deus. Deus não é a favor da unanimidade. Você já pensou se todo mundo gostasse de MPB, como eu gosto? Não, essa variedade de ritmos, de músicas, de etnias, de maneira de se vestir, tudo é de Deus. Tudo está no script de Deus. E Deus não é a favor da unanimidade. Então a gente tem que conviver com isso, e separar o entendimento, a fé da pessoa com a sua. E isso não pode abalar o relacionamento, o casamento. A gente tem que ter sabedoria para isso. Então, várias pessoas entram em contato comigo: Júlio, meu marido não entende a graça, minha esposa não entende a graça. Meu querido, minha querida, descanse, repouse. Isso é da vontade de Deus. Você vai lutar contra a vontade de Deus, você prega, chama, convida a pessoa: vamos assistir aqui uma mensagem da graça. Se ele ou ela for um filho da livre, ela vai entender. Mas se ela for um filho da escrava, eles não vão entender nunca. Não vão entender, é mistério de Deus. Por isso que nós somos um povo privilegiado, Nós descansamos, repousamos, contemplamos o reino de Deus que está dentro de nós, que é paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. Reino de Deus é na terra. Então, são duas pessoas, dois sentimentos, pensam diferente, Tudo isso a gente tem que compreender e saber que essas pessoas que não entendem a graça estão fazendo a vontade de Deus. Essa linha de certo e errado para Deus é totalmente diferente. Deus não é humano, Deus é espírito. Estão anulando a soberania de Deus até no meio da graça aí. Outra heresia aí, escreve o meu nome no livro da vida. Isso é outra heresia também, Olha só, eu tirei esse texto aqui do sistema religioso evangélico, essa coisa aí, que eu passei 14 anos, tem gente que passou 20, 30, 50, realmente deixa a gente um zumbi. Essa semana eu me encontrei com uma abençoada que congregou comigo na Batista, coisa de 8, 10 anos, há 10 anos, e ela é do Reteté, e ela, quando me viu assim, ela já foi dizendo: a paz do Senhor, varão. E eu disse: graça e paz, abençoada. E aí? Aí eu disse: como estás? Eu perguntei a ela, ela disse: pronta para subir. Eu vi que ela estava se referindo a um arrebatamento, E eu disse: irmã, Jesus não vai voltar mais não. Apocalipse 14, 7, o juízo chegou. A volta de Jesus foi a destruição de Jerusalém. Quando eu disse: Jesus já voltou, ela fez tchau, 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 tchau. Eu digo: Apocalipse 14, 7, o juízo chegou. Ela foi embora, não parou para conversar, se irritou, ficou estressada e foi embora. Porque essas pessoas, ela é um feitiço, É um zumbi, Vítima da religião, mas é da vontade de Deus, porque eu não consigo imaginar Deus querer dar um entendimento a uma pessoa e não consegue.
Então o entendimento é de Deus e o não entendimento é de Deus. Essas pessoas aí, principalmente os evangélicos, eles acreditam na volta de Jesus porque eles têm medo de morrer. E eles acreditam nesse arrebatamento aí de Steve Spielberg. Vai, vir nas nuvens significa juízo, trombeta significa palavra. Então Apocalipse 1,7, ele vai vir nas nuvens. Ele já veio. Apocalipse 14,7, o juízo chegou. O verbo está no presente, na época, há 2000 anos. Então Jesus veio para Israel, a gente vai ver isso, e voltou como juiz de Israel. Tudo foi para Israel. Né? Todo olho o verá. Que olhos? Os judeus que o mataram, que o crucificaram, os judeus que o rejeitaram, eles viram a volta de Jesus, que foi a destruição de Jerusalém. Como é que Jesus poderia vir se ele já estava em toda a carne? Porque a palavra do profeta Joel 2,28, que ele iria habitar em toda a carne, essa profecia foi cumprida em Atos 2, quando todos ali os eleitos receberam o Espírito Santo. Eu tenho uma mensagem que eu digo, se Jesus vai voltar, o Espírito Santo não habita em nós. Se o Espírito Santo habita em nós, como de fato habita, Jesus não vai voltar. Porque as três manifestações, Deus, um único Deus, essa trindade é uma heresia. Um único Deus se manifestou em 3 vezes. O Deus que falava com os profetas, o Deus que se fez carne na criatura de Jesus e o Deus que é Espírito. Em nenhum momento esses 3 estiveram presentes no mesmo episódio. Em nenhum momento na Bíblia. Jesus disse lá em João, para o Espírito Santo vir, eu tenho que ir. Se eu não for, ele não vem. Mas se eu for, eu vou-lhe enviarei. Então Jesus passou aqui 40 dias, foi visto por mais de 500 pessoas, subiu aos céus e em Atos 2, em Pentecostes, o Espírito Santo veio. Então hoje ele habita, ele mora, ele reside dentro de todo o eleito. Ainda que você queira que ele saia, ele não sai. Então a religião apresenta que você quer Deus. Senhor, eu te quero. Senhor, eu não te quero. Não, é o contrário. Ele não pertence a mim. Ele não pertence a você. Somos nós que pertencemos a ele. Então não adianta, ainda que você queira, Senhor, eu não te quero. Senhor, eu não te aceito. Nós não temos essa opção. Já falei isso aqui. Eu tenho 4 filhos, 2 netos. Se um filho chegar para mim e disser, pai, eu não te amo, eu não te quero, eu não sou mais seu filho. Ainda que ele diga isso, eu vou continuar dizendo, filho, eu te amo e eu dou a minha vida por você. Olha, isso é um amor carnal. Imagina um amor ágape. Você vê, aí vem um perturbado desse religioso, um zumbi desse, e diz, você está afastado, você está desviado. Isso é uma heresia, né? Como é que eu vou me afastar de um Deus que está dentro de mim? Ainda que eu queira, eu não consigo. Por isso que ele diz, ainda que uma mãe abandone o próprio filho que a amamenta, eu não te abandonarei, eis que te tenho gravado na palma da minha mão. Aí você não frequenta esse galpão aí que quando chove entra água, se não pagar o aluguel, Deus é despejado, né? Então essa heresia aí, se você não frequenta esse galpão aí, você está afastado e desviado. Nós que entendemos a graça, nós estamos literalmente afastado, desviado desse maldito sistema religioso cruel, perverso, opressor e corrupto. Glória a Deus que estamos afastados e desviados disso. Então olha só, esse texto aí foi do sistema religioso que eu tirei e coloquei aqui no slide. Ó. Ter o nome escrito no livro da vida significa estar na lista daquelas pessoas, estar na lista daquelas pessoas que irão para o céu, onde terão uma vida eterna ao lado do Pai. Sabemos que vida eterna é período de tempo. Eu tenho falado isso aqui, não é literal. Não é? Sodoma e Gomorra foram condenadas ao fogo eterno. Elas estão queimando até hoje? Óbvio que não. Onde terão a vida eterna ao lado do Pai, por seguirem seus ensinamentos. Essa palavra é para os judeus. Já em João 5,39, Jesus disse, examinai as escrituras. Que escrituras? O antigo pacto, os profetas messiânicos. Examinai as escrituras. São elas que falam de mim, delas tem a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Está se referindo ao livro de Jeremias, de Isaías, de Daniel. Por seguir os seus ensinamentos. Nada na Bíblia é ensinamento e doutrina para nós.
gentios remanescentes. O que serve para nós, gentios remanescentes, são as conquistas espirituais que foram reveladas ao apóstolo Paulo. Nem as doutrinas e mandamentos de Paulo servem para mim e para você. Como é que a gente vai seguir uma doutrina, um mandamento de um homem que viveu há 2000 anos com outros costumes? Não. Agora, as conquistas espirituais servem para todas as gerações depois da cruz, a nossa e as que virão, que a terra não vai se acabar, né? Eclesiastes 1:4 diz: gerações vêm, gerações vão, e a terra permanece para sempre. Então, o que serve para nós são as conquistas espirituais. Estás perfeito, estás completo, estás abençoado. O batismo foi na cruz. O velho homem ficou na cruz. Está lá em Romanos 6, 3 e 6. Então, quando a gente entende isso, a gente descansa. Quando a Bíblia fala reino de Deus é aqui na terra. Jesus e João disseram: arrependei-vos para os judeus. É chegado, chegou o reino de Deus. Eu tenho uma mensagem aqui que eu falo que eu sofri durante 14 anos, que eu acreditei que minha avózinha estava no inferno. Por quê? Por causa de 1 Coríntios 6, 9 e 10, que diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Minha avózinha era muito católica, muito religiosa. E quando ela morreu, que eu entrei no sistema religioso, alguns pastores disseram: não, Júlio, ela vai para o inferno ainda. Outros diziam: não, ela já está no inferno. Mas era unânime: Júlio, não tem mais jeito, ela não se arrependeu dos seus pecados. Olha que heresia. Com certeza ela vai para o inferno, não tem mais jeito. E eu sofri durante 14 anos acreditando que minha avózinha estava no inferno. Então Paulo, quando usa essa figura de linguagem, que os quais não herdarão o reino de Deus, isso aí é estado de espírito. A pessoa que está na idolatria, na época, bebendo, no homossexualismo, na mentira, roubando, tudinho, Paulo está dizendo: vocês não vão herdar o reino de Deus. Vocês não vão ter paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. Aí o sistema religioso, cruel, perverso e corrupto, diz que se não vai herdar o reino de Deus é o quê? É o céu. Mentira, reino de Deus é aqui na terra. E se não vai para o céu, vai para o inferno. Eu passei 14 anos acreditando que minha avózinha estava no inferno por causa dessa coisa chamada religião evangélica. Vou deixar essa mensagem aqui. Minha avó morreu católica e foi para o inferno. Vou deixar no link da descrição aqui, o link na descrição para você assistir. Então, aqueles que têm um nome escrito no livro da vida irão desfrutar as delícias de estar junto de Deus para sempre. Todos os que têm o seu nome escrito, possuirão a vida eterna. Olha só. No entanto, aquele cujo nome não estiver escrito no livro da vida, ao medo e o terror aí, ó, será jogado no fogo eterno, onde haverá choro e ranger de dentes para todo e sempre. Os dizimistas fiéis, eles precisam continuar acreditando nesse inferno, porque é esse inferno que os tornam dizimistas fiéis. Medo de ir para o inferno. Você vê que diz aqui, ó, no livro da vida será jogado no fogo do inferno. Esse lago de fogo que João fala em Apocalipse é o mesmo inferno que Jesus se refere em Mateus. Jesus, quando fala de inferno, ele está se referindo ao Geena, que era um lixão, que era um crematório que havia por trás das muralhas de Jerusalém. E que hoje esse Geena, esse crematório, esse lixão, é um ponto turístico de Israel. Lá se jogava enxofre, o verme brotava, o fogo não se apagava. Então Jesus usou ali o Geena para se referir ao inferno. Inferno sempre significou e significa sepultura. Mas esse inferno e esse ser diabo aí são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso. Olha só, para conseguir, isso é um texto do sistema religioso. Para conseguir fazer parte dos eleitos de Deus, devemos nos arrepender de todos os nossos pecados. Olha que heresia. Pecado sempre foi transgressão de lei. Zacarias 3,9, Deus disse: removerei o pecado desta terra num único dia. O que significa remover? Tirar. Num único dia, na cruz. Quando chega perto desse dia, João, quando vê Jesus, em lá João 1,29, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então você, quando diz que é pecador, você está anulando a cruz, ou então você está voltando para antes da cruz, quando havia pecado, que era a lei, transgressão de leis. Eram 613 leis da Torá, 365 negativa e 248 positiva.
Então, quando se transgredia uma lei, é isso que está dizendo. Por isso que João diz em 1 João 8 que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele quem? Aquele judeu. Era impossível não transgredir uma das 613 leis. Em Romanos 3:23, Paulo diz: todos pecaram. Perceba que o verbo está no passado. Todos pecaram antes da cruz. Romanos 5:8, Paulo diz: quando ainda éramos pecadores. O que significa éramos? Só que o sistema religioso acredita que pecado é matar, roubar, adulterar. Isso era pecado. Hoje é errado, humanamente falando. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Estava inserido nas 613 leis da Torá. Depois da cruz, matar, roubar, adulterar, humanamente falando, é errado. Mas deixou de ser pecado, porque não é mais lei. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. É a mesma coisa hoje. Por exemplo, você avança o sinal vermelho, você leva ponto na carteira e recebe uma multa. Aí digamos que o Detran agora diga: não, a partir de agora, se você avançar o sinal vermelho, você não vai receber nenhuma multa, nenhum ponto na carteira. Mas você vai avançar sinal? Não, você pode morrer, você pode matar pessoas, mas deixou de ser uma punição, deixou de ser uma infração, e agora deixou de ser. A mesma coisa é o pecado. Então, até a cruz, existiu o quê? Os 613 leis da Torá. Romanos 10:4. O fim da lei, o fim do pecado é Cristo. Mas os eleitos de Deus abençoados, aí, filhos da escrava, eles não entendem isso. Eles não entendem. Então, nos arrepender de todos os nossos pecados. Isso é uma heresia. Jesus vai ter que morrer. A gente, segundo humanamente falando, na nossa carne, eu tenho uma mensagem que eu falo isso. 3 erros por dia. Significa que eu tenho 1000 pecados da minha carne por ano. Ao longo de 40 anos de vida adulta, eu tenho 40.000 pecados registrados. Jesus vai ter que morrer 40.000 vezes para mim, por mim? Não, Hebreus 9:26 diz que pelo sacrifício de si mesmo, ele aniquilou o pecado. Uma vez por todas. Você vê que é uma heresia, né? Você ser taxado como um pecador, mas o sistema religioso tem interesse em fazer a gente acreditar que somos pecadores. Porque quando a gente acredita que é pecador, a gente está na mão desses empresários religiosos, desses cães gulosos aí. Mas não existe mais pecado. Pecado era transgressão de lei. 1 João 3:4. De fato, pecado é transgressão de lei. Não existe mais lei. Aceitando Cristo como nosso único Salvador. Onde é que tem isso na Bíblia, aceitando Jesus? Mostra aí, de Gênesis a Apocalipse, onde é que tem aceite Jesus? Tem Efésios 1:4, que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Deus recompensará aqueles que são fiéis até o fim de suas vidas. Olha, aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação do ano 70. Marcos 16:15 e 16, Jesus dá uma ordem aos discípulos: ide por todo mundo de Israel, pregai o evangelho a toda criatura. Que evangelho? O evangelho da circuncisão que foi dado a Pedro. Está lá em Gálatas 2:7. A Pedro, o evangelho da circuncisão, e a mim, Paulo, o da incircuncisão. Ou seja, o evangelho da circuncisão que foi dado a Pedro, João e Tiago, era para dizer aos judeus que Jesus Cristo era o Senhor, era o Messias a quem os profetas profetizaram. Então quem cresce nisso eram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação do ano 70. Por isso que Pedro, em Atos 2, pregou o evangelho da circuncisão no meio de milhares de judeus e 3.000 judeus foram salvos. 3.000 almas agregaram-se. E o sistema religioso tira desse texto aí para dizer: vamos ganhar almas para Jesus. Isso é uma heresia, isso é um engodo, isso é uma fonte de renda desse sistema religioso. Que Jesusinho é esse que precisa de mim e você para ganhar almas para ele? Aqueles 3.000 judeus, eles entenderam que Jesus Cristo era o Senhor e eles não passaram pela grande tribulação que foi no ano 70. Eles morreram antes. Eles ficaram inertes, o espírito ficou no túmulo. O único que creu e passou pela grande tribulação foi João, porque Jesus disse a Pedro: importa que ele esteja vivo até que eu volte. E a volta de Jesus foi a destruição de Jerusalém. Então Deus recompensará aqueles que são fiéis até o fim de suas vidas. Isso é medo e terror.
Então as pessoas estão ali, ai meu Deus, hoje tem culto, hoje eu não vou não. Se a pessoa não for nessa chamada de igreja no domingo, se encontrar com o pastor na segunda no meio da rua, o pastor vai dizer logo, meu irmão, cadê você? Não vi ontem você na igreja. Pastor, aconteceu um imprevisto. Meu irmão, cuidado. Você não foi na igreja ontem. Se Jesus voltar, você fica. Se você morrer, você vai para o inferno. Medo e terror. Deus nunca habitou em templo construído por mãos de homem. Deus sempre foi espírito. Sempre. Agora existiam lugares no Antigo Pacto onde as pessoas construíam as sinagogas e lá se reuniam e Deus se fazia presente. Não no local, mas dentro de cada um. O Espírito de Deus entrou em Saul. O Espírito de Deus saiu de Saul. Então ele fazia ali provisoriamente morada aos eleitos de Deus. Não é que ele estava habitando na cozinha, na sala, no local, não. Deus é Espírito. Ele nunca habitou em templo construído por mãos de homens. Está lá em Atos. Desde o Antigo Pacto ele nunca morou, ele nunca habitou, mas ele frequentava, ele entrava e saía. Hoje não. Hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ele habita, ele mora, ele reside dentro de cada um de nós. Olha só, Apocalipse 13:8. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que, desde antes da criação do mundo, tem o nome escrito no livro da vida. Olha só que palavra que João está dizendo para as 7 igrejas da Ásia Menor. O Apocalipse está lá para as 7 igrejas, Apocalipse 1:11, e que hoje é o país da Turquia. Não temos nada a ver com o Apocalipse. Mas olha só o que diz. Desde antes da criação do mundo, tem o nome escrito no livro da vida. Quer dizer, isso aí foi escrito, é uma figura de linguagem se referindo aos eleitos que tiveram seus nomes no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Aí você aceita Jesus e o pastor faz, escreve, Senhor, o nome dele no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Você vê que essa palavra é 100% para Israel. Aí a pessoa aceita Jesus, escreve, Senhor, o nome dele no livro da vida. Aí a pessoa olha para... só nega um imposto. Aí tem um anjo dizer, ih, rapaz, ele só negou um imposto, ó. Tira o nome dele do livro da vida. Aí vai um anjo lá com a borracha. Nossa, ele se arrependeu. Ele na minha casa se arrependeu por ter sonegado o imposto. Coloca o nome dele no livro da vida. Aí na outra semana ele olha, o cara olha para uma mulher com um decotezinho e tal. Eita, aí o anjo diz, eita, ele olhou para uma mulher e desejou ela no coração. Tira o nome dele do livro da vida. Aí no domingo ele está chorando, Senhor, eu olhei para uma mulher e a desejei no meu coração. Senhor, me perdoa. Aí o anjo faz, olha, ele se arrependeu, está chorando. Escreve o nome dele de novo no livro da vida. Isso é um feitiço, né? Isso é um bando de zumbi. Eu passei 14 anos. Um zumbi. Eu sempre gostei de MPB, né? Só que quando eu entrei na religião, eu agora só gosto de música gospel. Essa coisa aí. Entrava no carro de um cliente, aí estava lá Emílio Santiago, Zé Geraldo, Zé Ramalho, né? Nelson Gonçalves, Dick Farney, olha, no fundo do baú. Luiz Gonzaga, eu gostava, sempre gostei disso, né? Aí entrava no carro do cliente, estava lá Emílio Santiago. Emílio Santiago esteve em Recife e eu não fui vê-lo, não fui assisti-lo, por causa dessa coisa, dessa religião evangélica. Ele morreu e eu não fui. Entrava no carro, estava cantando lá Emílio Santiago. Meu Deus, que coisa linda. Daqui a pouco, opa, a religião, né? O véu, né? Nossa, tá amarrado. Queima eu, Jeová, queima eu, Jeová, queima, queima. Botava a mão assim e fazia... Não é sai não, tem a unção do spray, né? Do desodorante. E sai! Era um zumbi. Né? Queima eu, Jeová, queima eu. Eu tenho que gostar de música gospel. Que está lá em Romanos 6, 3 e 6. O velho homem ficou na cruz. O batismo foi na cruz. Agora, quando você entende a graça, você é batizado pelo lavar da água mediante a palavra. O entendimento está lá em Efésios 5, 26. Era um perturbado religioso. Então, ó, você vê aí, ó,
todos os que vivem na terra adorarão, menos aqueles que, desde antes da fundação, da criação do mundo, têm o nome escrito no livro da vida. Então você percebe aí que está bem claro que esse negócio de dizer, escreve o nome dele no livro da vida, apaga o nome dele do livro da vida, escreve, apaga, tem um anjo com uma borracha e uma caneta escrevendo. Isso é uma heresia, porque o livro da vida são os eleitos de Deus, que já são eleitos desde antes da fundação do mundo. Na época, eram as ovelhas. Usou ali uma metáfora, chamando as ovelhas. João 10, 26, 28. Jesus está diante de uns ímpios que não possuíam espírito. E olha o que ele diz. Mas vocês, grupo de pessoas, vocês não creem. Vocês não foram programados para crer. Na época, porque na época existiam ímpios. Os ímpios foram feitos por Deus para que Deus concluísse a sua obra literária, a Bíblia. Por isso que não existe mais filhos da perdição, mais ímpios, todos são eleitos. Eu tenho defendido isso há mais de um ano, né? Porque cremos, até os pregadores da graça creem que a Bíblia é um livro histórico, não é mais profético. Então tudo já aconteceu. O Salmo 37, 10 diz, e os ímpios não mais existirão, por mais que os procurem, não serão encontrados, não existe mais. Agora eu não sei se eles pararam de existir na cruz, no ano 70. O que eu sei é que eles não nasceram mais do ventre de mulheres, ventre da mãe. Né? O general Tito, ele era um ímpio e ele morreu no ano 80, 81. Então, não nasceram mais. Mas eu creio que os ímpios foram feitos por Deus para que Deus concluísse a sua obra literária. Então, se a Bíblia é de fato um livro histórico, não existe mais. Em pouco tempo, e os ímpios não existirão mais, por mais que os procurem, não serão encontrados, não existem mais. Todos, sem exceção, são eleitos, como as estrelas do céu, como a areia do mar. Eu creio nisso. Olha o que Jesus está diante dos ímpios ali, é tudo feito por Deus, gente. Os amalequitas feitos por Deus, Faraó, Nero, Tito, os egípcios, Judas, Adão, ímpios feitos por Deus. Deus não tem inimigo, Deus não está lutando, Deus não está guerreando. Inimigos de Deus na Bíblia são inimigos levantados pelo próprio Deus. Só que ninguém na Bíblia teve esse entendimento. Davi não teve esse entendimento, Paulo não teve esse entendimento. Literalmente a carne está lutando contra o espírito. Mas Deus ia fazer uma carne para frustrar os planos dele? Se fosse fazer uma criatura, você ia fazer para decepcionar você? Tudo que Deus fez foi perfeito, menos a natureza humana. Para que Deus fez o sexo? É uma heresia. É lógico que a carne faz a vontade de Deus. A gente tem que entender que Deus não é humano. E o que é trágico e estarrecedor para nós, para Deus não é. Ora, se Deus sabe que vai vir um serial killer daqui a 500 anos, que vai matar, roubar e estuprar, ele sendo onipotente, podendo evitar e não evitou, por quê? Porque está fazendo a vontade dele. Senão ele é muito cruel. Então, se for para acreditar nesse Deus, eu prefiro seguir o ateísmo. Mas não, é da vontade dele. Deus está revelando isso aí nos dias de hoje. E eu creio que daqui a algumas dezenas de anos, tenho certeza que muitas pessoas vão dizer, eu sei que a carne sofre, mas foi Deus. Essa desgraça foi Deus. Essa coisa estarrecedora foi Deus. Está lá Isaías 45, 7. Eu causo o bem, eu causo a desgraça, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. A gente vê na Bíblia aí Deus agindo estarrecedoramente. Só que a gente tem que entender que o que é trágico, o que é estarrecedor para mim e para você, para Deus não é. Deus não é humano, Deus é espírito. Estão anulando aí a soberania de Deus, trazendo Deus como se fosse um ser humano. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Vocês são ímpios, vocês não têm espírito, vocês não estão programados para entender. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Aí vem um canguloso desse aí dizendo que eu estou afastado do sistema, estou afastado de Deus. Glória a Deus que eu estou afastado é desse sistema religioso aí evangélico. Claro que existem homens de Deus sérios, eu conheço vários, mas são vítimas do sistema. Esse sistema religioso evangélico antigo aí é de Deus.
Esse sistema religioso aí que está na graça, esse cão guloso aí transfigurado de pregador da graça, está fazendo a vontade de Deus. E Deus levanta outras pessoas para combater esse sistema religioso. Tudo no script de Deus. Todos fazendo a vontade de Deus. Efésios 2, 8, 9. Pois vocês, grupo de pessoas local, lá os judeus lá de Éfeso, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Oi, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Ora, se você chegar num sistema religioso e disser, o que é que eu preciso para ser salvo? Aceitar Jesus e ser dizimista. É a primeira coisa que tem que fazer. Oi, eu tenho que fazer alguma coisa? Eu tenho que ir para um monte, eu tenho que falar terra decanta ali para na chulipa, eu tenho que tomar banho de azeite, eu tenho que aceitar Jesus, né? Eu tenho que ser dizimista fiel. Oi, eu tenho que fazer tudo isso para ser salvo? Oi, mas é pela graça, dom de Deus, fé. Você vai no supermercado e compra 2 quilos de graça? Me dê 3 quilos de dom de Deus aí, 2 quilos de fé e meio quilo de graça? Não, isso aqui é o quê? É espiritual. E é Deus que diz, ó, tu vai ser salvo, tu vai ser condenado. Na época, essa salvação aí de Efésios 2,8 era a salvação da grande tribulação. Deus já, no livro de Deus já estava escrito aqueles que seriam salvos e aqueles que seriam condenados. Salvos de quê? Da grande tribulação. Condenados a quê? A grande tribulação. Já estava determinado, porque não depende da pessoa. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E quem dá essa graça, essa fé, esse dom? Deus. Então você percebe que os que foram salvos por Deus. E os que foram condenados por Deus. Que ninguém teve mérito de ser salvo, porque não vem de obras, para que ninguém se glorie. Vem pela graça, pela fé, pelo dom de Deus. 100% espiritual, a salvação na época e hoje também. Quando você entende a graça, você é salvo. E essa salvação da mente, quem dá é Deus. Filhos gerados da livre, filhos gerados da escrava. Gálatas 4, 31, Paulo diz, mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Glória a Deus por essa palavra. Né? Eu costumo dizer que, já falei em várias mensagens, que o evangelho da graça está na Bíblia, que estava oculto, escondido desde os tempos eternos e foi revelado ao apóstolo Paulo. Com a morte de Paulo, esse evangelho ficou oculto novamente, escondido. Por isso que prevaleceu a igreja romana e a igreja primitiva, que leva os filhos de Deus para antes da cruz. Mas agora Deus está revelando novamente um evangelho que ficou oculto, de novo, desde a morte de Paulo. Por isso que nós que somos filhos da livre, nós estávamos nessas congregações aí, nessas sinagogas que levam os filhos de Deus para antes da cruz, e a gente não estava satisfeito. Rapaz, tem alguma coisa errada, eu não creio nisso. Tem alguma coisa que não está se encaixando. Quando a gente ouviu pela primeira vez uma mensagem da graça, glória a Deus, era isso que estava faltando, era isso, eu sabia que tinha algo de errado, mas os filhos gerados da escrava, eles detonam, eles não aceitam. Efésios 1,4, porque Deus nos escolheu nele, quando aceitamos Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Romanos 8, 29 e 30 é a predestinação escancarada. Eu passei 14 anos no sistema religioso e eu não acreditava na predestinação, porque até então eu não tinha ouvido uma mensagem da predestinação. Então quando eu passei Paz e Vida, Batista e Assembleia de Deus, nenhuma delas acreditava na predestinação. Tem que aceitar Jesus. Romanos 8, 29 e 30. Pois aqueles que de antemão, antes da fundação conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Eu preguei isso aí uma época dessa, um abençoado aí, um filho da escrava. E ele disse, Júlio, isso é pensamento calvinista. Eu disse, quem nasceu primeiro, Paulo ou João Calvino? Paulo, por quê? Então não é calvinista, é paulinista. Sai do meu pé, cholé. Vai ver se eu estou no monte ou na Judéia. Não aceitam. A predestinação liberta os filhos de Deus desse maldito sistema. Então na Bíblia existiam as duas sementes, os ímpios e os justos, os filhos da perdição e os eleitos. Hoje não. Mateus 15, 24. Você vai falar isso aí para alguém que está no meio aí do sistema religioso, ele agride você. Ele esculhamba ali, ofende. Por quê? É filho gerado da escrava, não tem jeito.
E ele respondeu, o próprio Jesus, eu fui enviado também, apenas, somente, as ovelhas perdidas de Israel. Ele veio somente para Israel. A criatura de Jesus. Agora, quem estava dentro de Jesus era o próprio Deus, mas Jesus era a criatura. Ele veio, nasceu, cresceu, viveu e morreu. Agora, dentro de Jesus estava o Deus que criou tudo com o poder do haja. Eu fui enviado apenas, somente. Isso aí é uma agressão aos filhos filhos da escrava. Eles não aceitam, eles leem. Isso não é revelação não, gente. É ler sem um véu. Isso não é revelação não, está escrito. Ó, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ele veio para Israel e voltou como juiz de Israel. Ó, Mateus 26, 28. Ó, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de todos, de muitos. Os eleitos, como é que ele vai morrer pelos ímpios que não possuem o Espírito? Os ímpios perecerão. O sistema religioso diz que perecer é sofrer e ser atormentado. É mentira desse cão guloso aí. Bota no dicionário perecer, morrer, extinguir-se, deixar de viver. Acabou, não existe sofrimento. Nem para os ímpios na época. Em favor de muitos, os ímpios perecerão. Está lá no Salmo 37, 20. Virarão fumaça, deixarão de existir. Apenas isso. Quem que entende isso? Só os filhos gerados da livre. Isto é o meu sangue da aliança, o novo pacto, que é derramado em favor de muitos. Como é que ele vai morrer pelos ímpios que não têm espírito? Muitos, 100% para Israel, as ovelhas perdidas de Israel. Só que essas ovelhas perdidas, a grande tribulação, tudo estava no script de Deus. Não foi coisas que vieram acontecendo e Deus foi tomando conhecimento. Não, a desobediência de Adão foi da vontade de Deus. Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Ele sabia que Adão ia desobedecer. Por que ele colocou o fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal? Porque foi da vontade dele que Adão desobedecesse a ele. Por isso que Paulo diz que o pecado entrou por Adão. Que pecado? Transgressão de lei. Mesmo antes das 613 leis, Adão desobedeceu a lei. Não coma, não toque. Por isso que Paulo diz que o pecado entrou por Adão. Que pecado? A desobediência. E Adão era ímpio, ele não tinha espírito, porque Deus não ia fazer o pecado entrar pelo mundo através de um eleito. E ele escolheu o quê? Adão. Tenho até brincado aqui, se realmente Adão desobedeceu a Deus, Deus matava Adão e Eva e trazia o dinossauro de volta. Porque a primeira criatura que Deus fez, ele já errou. Isso é uma heresia, anulando a soberania de Deus. Então, abençoado, só recapitulando aqui o tema da mensagem, ó. E os dois serão uma só carne. Isso é uma figura de linguagem que foi 100% para os judeus. Na época, figura de linguagem, nós gentios remanescentes não temos nada, absolutamente nada a ver com isso. Escreve o meu nome no livro da vida. Isso é uma heresia, isso é um engodo, isso é uma fonte de renda desse maldito sistema religioso cruel e perverso. Não existe. Tá bom, abençoado? Então é isso aí. Tem umas pessoas aí que uma semana sem pregar, mandar uma mensagem. Tem pessoas aí, Júlio, o que é que está acontecendo? Faz tempo que você não faz uma mensagem. Eu tenho me ausentado muito, assim, trabalhado muito externo. Eu trabalho com áreas, com galpões, então é comum todos os dias ir pegar cliente em aeroporto. Então realmente o meu tempo está muito preenchido, né? Então tem pessoas que entram em contato, Júlio, o que é que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa com você? Meu querido, está tudo bem, tudo na paz. Tá certo? Realmente é falta de tempo mesmo. E às vezes, final de semana, eu fico com minha mãe, vou ficar com meus netos, com filhos. E é isso aí, tá certo? Então, abençoado. Peço que você acesse a playlist do canal. Tem mensagens focadas em determinados temas. Clique e se inscreva no canal. Você que não é inscrito, que nem é inscrita. Clique no sininho, coloque todas, para que toda vez que eu coloco uma mensagem no YouTube, o YouTube avisa você, tá bom? Dê um like, dê um joinha, deixe seu comentário e principalmente compartilhe com outras pessoas. Não bata de frente, tá certo? Eu creio nisso aí e deixa Deus trabalhar, tá bom? Forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.